Maravilhoso, Senhor. Você pode se assentar, amém? Convido você para refletirmos na palavra do Senhor nesta noite. E como esta canção diz, que estejamos rendidos ao Senhor, amém? Estar rendido ao Senhor não é só um conceito, irmãos. Não é só uma teoria. Estar rendido ao Senhor é uma prática, é uma conduta, e eu convido você a entender isso através da palavra do Senhor. Nós estamos ministrando esta mensagem sobre enxergando soluções para a vida, e temos entendido que dentro dessa dinâmica há várias competências para serem apropriadas por cada um de nós. E eu quero convidar vocês, irmãos, então, a refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Aleluias. Nós vamos ler o texto e depois vamos orar. Eu quero ler com vocês somente Gênesis 24, 32 e 33. Nós vamos ler somente esses dois versos, Gênesis capítulo 24, versos 32 e 33, e depois nós vamos ler Eclesiastes capítulo 5, aleluias. Gênesis capítulo 24, versículos 32 e 33, diz assim o texto: Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Amém? Vou repetir aqui a última frase, que é a palavra do Damasceno Eliezer, que disse: Não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Amém, irmãos? Ainda Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Os versículos 1 ao verso 3. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Agora o verso 7 do mesmo capítulo, versículo 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Amém? Tenha temor de Deus. Curve a tua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nesta noite nós já tivemos o nosso momento em que podemos aqui celebrar este culto, prestando ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração.
Podemos aqui ofertar ao Senhor, podemos aqui ser cheios do Teu Espírito, ó Pai, para celebrar e glorificar o Teu santo nome. Mas neste momento, Senhor, nós desejamos muito ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer por esta palavra maravilhosa. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que não nos deixe vazios, mas ao contrário disso, que Tua revelação seja poderosa para nos dar bênção, paz, alegria, Senhor amado, e principalmente o que diz o escritor a Eclesiastes, que nós tenhamos pleno temor ao Senhor, porque com certeza nós, temendo ao Senhor, seremos verdadeiramente felizes e abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Como eu já disse, eu quero refrisar, o tema é enxergando soluções para a vida, e hoje nós vamos dar continuidade à competência que foi pregada na quarta-feira. Quarta-feira falamos sobre a competência da responsabilidade, nosso irmão Enoque pregou, palavra esta que nos deu, irmãos, grandes verdades para serem colocadas em práticas. E hoje o nosso interesse, a nossa intenção é que nosso entendimento sobre a importância da responsabilidade ele se aprofunde mais. Porque a responsabilidade, irmãos, é uma prática que não pode ser trabalhada esporadicamente. A responsabilidade não pode ser de tempo em tempo, ou quando é conveniente ou não. Não, a responsabilidade ela deve ser uma condição contínua em nossa vida. E quando Deus revelou que a responsabilidade é uma competência direta, objetiva, para quem quer enxergar soluções para a vida, então nós que pregamos a palavra, nós temos que aprofundar mais o nosso entendimento sobre diversas coisas. Inúmeras situações que envolvem responsabilidade. E primeiramente nós temos que olhar à luz da palavra, entender o que é responsabilidade revelado por Deus a nós. E eu não vou aqui repregar o que foi pregado na quarta-feira, mas eu vou fazer alguns apontamentos que vão trazer um link à mensagem de hoje, que é uma continuidade. E para fazer isso eu quero então responder uma pergunta que talvez alguém faça. Por que dar continuidade a essa competência? Há tantas para falar, por que dar continuidade a essa competência? E eu respondo aqui que vamos dar continuidade pela própria definição do que representa a palavra responsabilidade. Então vamos dar continuidade porque a palavra por si só, ela é extensa, ela é ampla, ela é importante, ela tem que ser mastigada, ela tem que ser trabalhada o máximo que pudermos. Esta palavra responsabilidade, ela tem origem do latim e de uma outra palavra no particípio, ela traz a ideia de responsus, que provém de um outro termo que é respondere. E esta palavra, portanto, ela traz a ideia de ações. E para que você compreenda melhor a palavra, ela significa mais ou menos isso: aquele que responde por ações. Então nós estamos nesta noite já sendo convocados a entender uma coisa: eu e você temos que responder pelos nossos atos, responder pelas ações que nós porventura praticamos, e não somente isso, responder pelas ações próprias, mas também responder pelas ações dos outros. Então o termo respondere é um termo que diz o que responde pelas ações próprias e aquele que responde pelas ações de terceiros. E uma outra situação que eu também coloco como uma pergunta: o que já recebemos
como aplicação da mensagem de quarta-feira relacionada a esta competência. Você que esteve aqui quarta-feira, você que assistiu ao culto, né, da sua casa, assistiu a live, a pergunta é: quais são as aplicações que você já recebeu ou está realizando daquilo que você já ouviu? Eu guardei duas fantásticas que eu ouvi na quarta-feira. A primeira delas é que a igreja tem em sua condição de vida as atribuições de servo. Aleluias! Ouvi isso aqui quarta-feira. A igreja tem a atribuição de servo, portanto a igreja está aqui para servir, amém? Diga comigo nesta noite assim: olha, eu como igreja estou aqui para servir. Imaginem, eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades, vou à igreja para buscar uma bênção, busco de Deus respostas para a minha vida, mas ainda tenho que admitir que eu tenho a atribuição de servo, e como servo eu preciso servir. Ainda como atribuição da mensagem de quarta-feira, uma outra maravilhosa que guardei, é que a igreja já tem assumido uma grande responsabilidade. Olha só, percebe que agora se deu uma ideia, um complemento a esse substantivo. Olha que interessante, a igreja tem uma grande responsabilidade, não é uma responsabilidade, é uma grande responsabilidade. E eu gostaria aqui até mesmo de dar uma definição, que é uma responsabilidade exclusiva, é uma responsabilidade especial, é uma responsabilidade singular, que outros, até mesmo os anjos, desejaram fazer, mas não podem, porque isso é competência da igreja, amém? Você pode dizer amém? Há sobre você uma grande, uma importante, uma singular, uma especial responsabilidade. Glórias a Deus. E para que você compreenda de onde tiramos estas aplicações importantes, foi lido na quarta-feira Gênesis, o capítulo 24, vários textos, vários versos desse capítulo, para que nós compreendêssemos o pano de fundo, a estrutura histórica desta palavra, a narrativa real do fato. E nós então podemos aqui considerar que Gênesis capítulo 24 e os versos 1 ao 4 está enumerado que Eliezer, ou Eleazar, né, como alguns dizem, o Damasceno, o servo de Abraão, ele assumiu a missão de encontrar uma noiva para Isaque. Que missão, hein? Olha, eu vou te dar uma comitiva, camelos, servos, conservos, porque ele era um servo, e você vai a uma missão. Então Eleazar, ele recebe uma missão, e a missão era de encontrar a noiva para Isaque. Mas ainda em Gênesis, no capítulo 24, do verso 5 ao verso 9, nós encontramos aqui agora uma situação do porquê Abraão comissionou aquele homem. A Bíblia nos diz então que Abraão coloca em prática, preste atenção aqui, Gênesis capítulo 24, versos 5 ao 9, você vai encontrar isso que eu vou narrar. Abraão coloca em prática a responsabilidade de manter sua geração. Você sabe o que é manter sua geração? O que é geração? É o que está à frente, nesse sentido de descendência. Manter sua geração descendente. Preste atenção. Abraão coloca em prática a responsabilidade de manter sua geração descendente na dependência de uma promessa divina. Uma coisa é o pai viver a promessa, outra coisa é o filho aceitar viver a promessa. Sabe, nós precisamos ser convencidos da promessa que vivemos para que nós possamos compartilhar com os nossos filhos, amém? Abraão tem uma responsabilidade, ele produz sobre o seu servo uma responsabilidade da missão de buscar a noiva, mas isso é por conta de que ele havia entendido perfeitamente que não bastava ele crer na promessa,
os seus filhos também tinham que crer. O seu filho propriamente precisava não só crer, como também viver aquela promessa. E portanto, quando Abraão comissiona o seu servo Eleazar para cumprir aquela missão, é porque por detrás disso está um homem convencido que eu preciso levar adiante toda a promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aprender nesta noite, na competência da responsabilidade, que tudo de bom que Deus tem revelado a mim, eu tenho o comprometimento de dar continuidade à geração futura. Amém? E até melhorar isso, viu? Superar isso. Levar o lado bom da promessa. O conceito de responsabilidade, portanto, aqui não é só do substantivo latino. A etimologia da palavra por si só trabalha a ideia de que alguém é responsável por ações. Perfeito. Mas quando eu trabalho a palavra responsabilidade no texto bíblico, sabe o que eu entendo? Que essa palavra não anda sozinha. Que a postura de responsabilidade não advém simplesmente de uma missão humana, não. Mas a Bíblia nos mostra o seguinte, eu adotei isso da pregação de quarta-feira. Uma vida que supera problemas e dificuldades, com certeza, preste atenção, é aquela mantida sob todos os princípios que regem a vontade de Deus sobre o homem, cabendo ao homem obedecer agindo com atos de fé. Obedecer agindo com atos de fé. Portanto, a responsabilidade ela não vem sozinha, mas ela vem acompanhada ou é precedida por obediência e atos de fé. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Eu quero ser responsável, eu quero ter a competência da responsabilidade, glória a Deus por isso. Mas você tem que entender que a responsabilidade ela tem que ser precedida ou acompanhada por obediência e atos de fé. O Eliezer ou Eliazer fez um propósito com Deus. Esse homem, ele era um servo fiel, viu? Porque ele não fez só o que manda. Vocês conseguem enxergar aqui Abraão mandando ele orar? Está escrito aqui? Ah, meu Deus, a Bíblia diz que aquele que só faz o que manda, irmã, é o quê? Entendeu? Aonde você encontra Abraão mandando ele orar? Faz uma oração aí. Olha que bênção. O Eliezer, ele assume a missão. Aí quando ele chega num determinado lugar, ele fala assim, ó, não basta ser só obediente. Não basta fazer o que me mandam. Eu vou ter que buscar uma fonte a mais. E é isso que Deus está dizendo para você. Você quer ter uma geração abençoada? Sua geração não pode ser só aquela que faz o que manda. E faz obrigado ainda. A geração que cresce, a geração que é abençoada é a geração proativa. É a geração que, além de entender a obediência e o ato de fé, tem a proatividade de buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar Ele enquanto está perto. Eliezer seguiu com sua comitiva, mas a Bíblia diz no verso 10, Gênesis 24:10, que ele levou ali toda a sua comitiva, partiu para a Mesopotâmia. E no verso 12 está a proatividade desse homem. Senhor Deus do meu Senhor, ó, presta atenção, gostei disso aqui. Senhor Deus do meu senhor Abraão, entendeu? Até para falar para o Senhor ele entendia que ele era servo. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Será que o teu patrão, você que é funcionário, será que o teu patrão um dia vai chegar assim lá no mar da angústia dele, vai falar assim, Deus do Enoque, Deus da Andréia Roque, ó Deus do Joãozinho, ó Deus da Natalina, me acode.
Você que é patrão, será que os teus funcionários podem dizer: o Deus do meu patrão tem misericórdia de mim? Percebe, irmãos, que a palavra responder pelos atos próprios e de terceiros. Percebe que Eliezer assume sobre ele o ato próprio e o ato de terceiro. Por quê? Porque Abraão lhe deu uma missão exigível. O que Abraão falou para ele? Eu não quero mulher cananeia, eu não quero qualquer mulher. E outra coisa, não leve meu filho até lá, você tem que trazer a mulher aqui. E a situação é específica. Olha, irmãos, esse Isaac, acho que era um partidão, né? Porque o problema é que não era Isaac que era o partidão, o problema é que ele era o filho da promessa, né, irmãos? Lembra da promessa de Deus? Farei de você, Abraão, um pai de uma grande nação, que as estrelas dos céus, a areia do mar não se pode contar, assim será a tua geração. Isaac, irmãos, ele é a sequência de uma promessa de Deus. Portanto, quando é promessa de Deus, não pode ser feito de qualquer jeito. As coisas que são da promessa de Deus, irmãos, são coisas peculiares, particulares, especiais. Ah, como eu quero ter nesta noite uma promessa de Deus na minha vida. Você quer, amém? As promessas de Deus são coisas especiais. As promessas de Deus são coisas insondáveis, coisas maravilhosas que não se pode contar. As promessas de Deus são coisas, irmãos, inescrutáveis diante do coração do homem. As promessas de Deus, a pandemia não vai matar, aleluias. As promessas de Deus, o isolamento não interrompe. As promessas de Deus melhora a cada dia. Todo dia melhora. Quantos cristãos tem aqui nesta noite? Pode dizer amém. É óbvio, não é? Mas sobre cada cristão há uma promessa. Então amanhã você não tem direito de ficar bravo. Amanhã você não tem direito de murmurar. Amanhã você não tem direito de se esconder, porque se você é um cristão, há uma promessa de Deus sobre você, e promessa, até onde eu sei, ela vai melhorando a cada dia que passa. Eliezer fez um propósito com Deus, para que fosse comprovado o propósito divino naquela missão. Gente, esse homem diz: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Olha só, seja bondoso com meu senhor Abraão. Isso é coisa linda, hein, irmãos? O camarada gastar uma oração em prol de terceiro. Se fosse eu, diria assim: Deus, me ajuda aí, porque é missão impossível. Que moleque folgado, por que ele não vai arrumar a namorada dele? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não ganhei hora extra para vir buscar namorada. Eu sou cupido agora? O camarada, irmãos, ele era um homem de Deus, porque é servo. Senhor, o propósito do meu senhor Abraão tem que dar certo. Me ajuda. Irmãos, ele fez um propósito, e esse propósito está no capítulo 24, verso 10 ao 14, mas eu vou ler só o 14, que diz assim: concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água a seus camelos, seja essa a que escolhestes para o teu servo Isaque, saberei assim que fostes bondoso com o meu Senhor. Olha o propósito que ele apresenta a Deus. O Enoque citou até o peso do cântaro. Eu achei interessante. A mulher é frágil, irmãos, ela é mais frágil. Eu vou tomar cuidado aqui para não sair carinha feia aqui, mas quando eu falar a mulher é frágil, vai picotar carinha feia aqui, né? Ah, machista! Então deixa eu já pedir perdão. É frágil no sentido de estrutura, tá? Mas a estrutura óssea, a composição da mulher não é para carregar tantos cântaros, né, Enoque? Como eram necessários para dar água para aqueles camelos.
Que missão é essa que o Eliezer passa para... Eu tenho que ser uma moça que cumpra essa missão, gente. É aqui que Rebeca entra no rol de pessoas responsáveis. Cito primeiro Abraão. Abraão expõe responsabilidade com a continuidade da sua geração sob a promessa. Essa é a responsabilidade de Abraão. Abraão expõe responsabilidade ao dar continuidade à sua geração sob promessa. Primeira responsabilidade. Segunda responsabilidade, a de Eliezer. Age sob a responsabilidade para garantir o êxito de sua missão. Ele age sob a responsabilidade para garantir sua missão. Agora entra Rebeca. Rebeca deveria atender a condição de noiva se agisse sob a responsabilidade de atender uma necessidade que estivesse aquém da sua rotina cotidiana. Olha que interessante. Abraão, responsável para dar continuidade à geração sob promessa. Eliezer, de fazer a coisa acontecer de verdade. E Rebeca vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter que assumir o compromisso de ir além das suas rotinas cotidianas. Irmãos, queremos viver de promessa? Mas a gente faz sempre a mesma coisa, todo dia. Tem que mudar. A canção diz: oh, oh, eis-me aqui. Como é que é? Rendida estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Você sabe que essa palavrinha, eu sou teu e tu és meu, ela é bonita para cantar, não é? Mas na hora de colocar na prática, é mais ou menos assim, ó, você acorda de manhã e você fala assim, ó, o mundo é meu. Deus fala, não, o mundo não é seu não. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todas as coisas que no mundo está e todos que nele habitam. Então o mundo não é seu não, o mundo é meu, diz o Senhor. Você é meu. Pronto, já volto a dormir chateado com Deus. Eu sou teu e tu és meu. Significa que eu sou totalmente dependente do Senhor, amém, Jesus? Imagine se Rebeca sai de casa com o coração amargurado. Imagine se ela sai de casa, sabe aquelas pessoas que quando manda fazer alguma coisa, faz nos empurrão? Você acha que quando ela chegasse no poço, alguém falasse para ela assim, ó, me dá água de beber, você acha que ela falaria assim, ó, eu vou te dar água e além do mais vou te dar água para os camelos? Não, se vira. Já tenho que sair de casa para buscar água, agora vou ter que tirar água para você. Isso aqui pesa. E esses camelos aí bebem quantos litros de água, Enoque? 100 litros de água. Quantos cântaros tem que puxar para cada camelo? Meu Deus, será que esse rapaz vale tanto assim? Repito, o problema não é o galanteador, o problema não é o bom partido. A questão aqui é que Deus tem um propósito na vida. Isaac é filho da promessa. Há uma promessa para se cumprir. Quer fazer parte da promessa, amém? Quantos querem fazer parte da promessa, amém? Saia da tua rotina então, meu querido. Levante de manhã preparado para fazer algo além da sua rotina. Segundo ponto, rapidamente, porque a hora não me espera. Temos uma importante implicação agora quanto ao exercício da responsabilidade. Implicar é alguma coisa que depende, alguma coisa que constrange a acontecer outra. Implicação é, olha, tem que ser resolvida alguma coisa. Gênesis 24, 33, é o texto que eu li.
Tudo bem, Rebeca atendeu a vocação, Deus honrou a missão de Eliezer, Eliezer foi lá, a mulher atendeu, ele ficou contente, deu os pendentes de ouro para ela comunicou a sua chegada à sua família, levaram ele até a casa dela, a casa de Betuel, chegou ali aquele homem, foi bem recebido, deram água para lavar os seus pés, isso é honraria. Continuou dando agora comida para os seus camelos, o recebeu com hospitalidade. Esse homem está concentrado, preste atenção, olha, a responsabilidade não deixa as pessoas desconcentradas, a responsabilidade não deixa as pessoas voando, a responsabilidade não deixa as pessoas resumir a história em um único ato. A responsabilidade exige das pessoas a seguinte ideia: toda boa obra que Deus começou, Ele é fiel para completar. Ainda não terminou minha missão. Tudo bem, vocês estão me oferecendo comida, olha o que o texto diz, verso 33, depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, abre aspas, fala de Eliezer, não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Esse homem sabe agir sob responsabilidade. Esta implicação, ela me faz parafrasear o texto de Eclesiastes. O que é isso? Me obriga a trazer o texto de Eclesiastes para a história. Agora que eu parei no capítulo 24, verso 33, e esse homem disse, vocês podem me dar coisa de comer, a mais deliciosa que for a comida, mas eu não como, porque eu ainda não terminei minha missão. No caso de Eliezer, sua missão não seria cumprida. Preste atenção, gente. Deus honrou, não honrou? A mulher não deu água para beber? Deu, mas ela não disse sim ainda. Ela tem que dizer sim. Só que para dizer sim, eu vou colocar ela frente a frente com a família dela, eu vou falar as condições, e eu vou falar para a família dela quais são as condições. A Bíblia diz então, isso você encontra a partir do capítulo 24, a partir do verso 34 em diante, que ele começa a contar a história. Sua missão não seria cumprida se não fosse possível que a futura esposa de Isaac fosse levada para Isaac. Gente, dá para entender isso? Chegou ontem e já quer levar a moça, não conhece, nunca viu. Está parecendo um casamento arranjado, né? Antigamente tinha isso, sabia? Os pais combinavam lá na surdina, chegava no outro dia e falava para o filho, ó, você vai casar. Vou, vai. O único motivo para ele estar ali era a sua missão. Como também expor aquela família que Rebeca passou a ser uma confirmação de que sua missão seria cumprida. Ele começa a narrar a história, irmãos. E eu não vou contar a história porque você já conhece. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, preste atenção nessa frase. Não devemos expor nossa vida além do que esteja no propósito. Diga comigo, não posso expor. Fala mais forte, não posso expor a minha vida além do propósito. Posso. O Labão foi lá na frente, o futuro cunhadão. Que ele viu os pendentes de ouro, falou, opa, a partida é bom. Mas o negócio não era com Labão, que era o futuro cunhado, o negócio não era com Betuel, o negócio era com Rebeca. Rebeca, você assume a responsabilidade de fazer algo além do cotidiano? Sim, então você está preparada para viver uma promessa na tua vida. Irmãos, imagine se o Eliezer dá brecha para as conversações paralelas.
Imagine se ele esquece do projeto e ele se perde em outras conversas. Não devemos expor nossa vida além do que esteja no propósito. E sobre isso Salomão descreveu. Abra aí a sua Bíblia agora em Eclesiastes, capítulo 5. Sobre isso Salomão descreve, quando fala do que está debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 5. Salomão faz uma analogia quanto à postura do saber ouvir e do saber falar. E eu vou repetir o que Salomão fala, principalmente no verso 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam o quê? Sonhos. E do muito falar nasce o quê? A prosa vã de tolo. Então Eleazar ficou quieto. Eu tenho que falar o que deve, não o que eu quero, não o que eu penso. Imagine Eleazar sentado na frente de Betuel e falar assim: Abraão é cheio de frescura. Colocou um monte de empecilhos, um monte de cláusula nesse contrato, porque casamento é um contrato. Irmãos, você quer viver a promessa? Cuidado com o falatório. Cuidado em gastar palavras vãs. Há pessoas que sonham muita coisa e ficam perturbadas com sonhos. A Bíblia fala que da muita labuta vem os sonhos, das muitas ocupações brotam os sonhos. E da mesma forma que isso acontece é o falar. Quem fala muito gera prosa vã, conversa fiada, em outras palavras, perde o foco, perde o propósito, se enrola com situações alheias que não tem nada a ver com o propósito. Eliezer não estava ali para falar do que pensava, ele não estava ali para falar do que entendia, ele estava ali para dar um recado. E qual era o recado? Rebeca tem que vir comigo. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 diz: cuidado com a precipitação dos lábios e os impulsos do coração. Eu já passei por isso, creio que você também já. Tem horas que você está com o coração perturbado e você fala o que não deveria. Perde a bênção, sai do propósito, perde a promessa, machuca a bênção. Retrocede uns anos atrás, sendo que já poderia estar lá na frente, mas de muito falar as coisas vão ficando para trás, vai perdendo credibilidade. No verso 3, Salomão disse: o falatório expõe uma vida desregrada e completamente aquém do propósito. E é justamente, irmãos, nesse ponto que eu quero chegar ao ponto máximo da mensagem sobre a competência da responsabilidade. Eu quero trazer aqui a vocês um exemplo triste de quem perdeu o propósito, saiu da linha. A sua Bíblia aí, coloque o marca-textos. Você já marcou Gênesis 24, você já marcou Eclesiastes capítulo 5, agora abra a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Como um terceiro ponto dessa mensagem, eu cito um exemplo prático que culmina na irresponsabilidade. Agora colocamos um prefixo aí, irresponsabilidade, que automaticamente é o contrário de responsabilidade. Não basta só saber que eu tenho que ter responsabilidade, mas eu tenho que fugir da irresponsabilidade, porque ela macula, ela prejudica o propósito. 1 Reis capítulo 13, este é um texto, é uma narrativa que fala sobre a história de Deus convocando um homem para uma missão. Vocês já perceberam, não sei se vocês estão atentos aqui comigo, mas
toda responsabilidade anda junto com a missão, já repararam? Não tem como alguém ficar deitado assim e falar assim, nossa, eu estou cheio de responsabilidade. Não tem como alguém estar sem ocupação e dizer assim, nossa, como eu sou responsável. Não tem, porque você sempre vai encontrar responsabilidade associado a uma missão, a um conjunto de afazeres. Lembra, responsabilidade, responder é responder pelas ações próprias e de terceiros. Amém? Está aqui comigo ainda, amém? Na internet, os irmãos estão aqui ainda, amém? Cadê os responsáveis? Pode dar um glória a Deus? Irmãos, a gente tem que fazer essas chamadinhas assim, sabe por quê? Porque você precisa ter convicção da sua missão, amém? Imagine você lutar a vida inteira e depois por uma irresponsabilidade perder a coroa da bênção, não pode. A Bíblia diz, ao que perseverar, até quando? Até o final. Dar-te-ei a coroa da vida. 1 Reis capítulo 13, a partir do verso 1. Deus levanta um homem e manda profetizar contra Jeroboão em frente ao altar que estava queimando incenso. 1 Reis 13, 2. Ele clamou contra o altar segundo a ordem de Deus. Olha, presta atenção, Deus falou para esse homem, vai até Jeroboão, lá tem um altar que é profano, você vai apontar para o altar e vai falar assim, ó, esse altar vai se fender e as cinzas vão cair no chão, e esse é o sinal que Deus reprova isso. Esse homem foi, olha a responsabilidade. Ele chegou, a Bíblia diz, está em 1 Reis, capítulo 13, e ele diz, altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi, se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras, e agora queima o incenso e continua a reinar. E agora queimam incensos aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Sabe o que aconteceu? O rei Jeroboão ficou nervoso, apontou o dedo para ele e disse: cala a boca, rapaz. E ele falou assim: rapaz, você não está mexendo com qualquer um. Eu não estou vindo aqui em meu nome, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que quando Jeroboão esticou o dedo, a mão dele ficou seca. Outra aplicação: quem está sob responsabilidade tem autoridade, viu? Amém? Você é responsável? Está vivendo a promessa de Deus? Então não deixa essa situação sair do controle dentro da tua casa, não deixa essa situação sair do controle dentro da tua empresa, não deixa a situação sair do controle dentro do teu casamento, não deixa as coisas sair do controle dentro da tua vida espiritual, não deixa as coisas sair do controle da tua história, mas use a autoridade em nome de Jesus. Se você tem responsabilidade, diga: eu estou aqui em nome do Senhor, eu estou me posicionando porque Deus mandou. Eu estou tomando essa decisão porque foi Deus que disse para mim tomar essa decisão. Essa firmeza, irmãos. A mão de Jeroboão ficou ressequida. E aí o camarada começou a ficar nervoso. E a Bíblia diz, versículo de número 6, 1 Crônicas 13, 6. O rei Jeroboão disse: intercede junto ao Senhor o teu Deus e ore por mim, para que o meu braço se recupere. Acho que ele fez assim: não vou não. Não, ele era responsável. Ele falou: agora você reconheceu que é Deus? Sim. A Bíblia diz: o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei voltou ao normal. Acho que o rei voltou ao normal. O que o rei fez? Primeira coisa que eu quero citar antes disso: Deus convoca um profeta sob uma missão. O profeta deveria cumprir com responsabilidade toda a ordem dada por Deus. Verso 7. O rei quis fazer um agrado para o profeta. Rapaz, você é um homem de autoridade, venha comer na minha casa, venha beber na minha casa.
Eu te dou aposentos na minha casa. Fala para mim, isso não é vitória? Eu vou lá, cumpro uma missão e agora vou comer, beber e dormir na casa do rei. Isso é vitória. Só que Deus tinha dado uma ordem anterior. Não é só para profetizar contra o altar. Eu não quero que você se misture com esse rei. Você não pode comer nesse lugar, você não pode beber nesse lugar, você não pode dormir nesse lugar, você não pode voltar pelo mesmo caminho. Meu amigo, você precisa sair daí. Você não pode ficar compactuando com essa situação. Você tem que tomar uma decisão. Ou cumpre a missão ou não cumpre. O profeta tinha que cumprir. E ele disse para o rei, verso 9, 1 Reis 13, 9: Pois recebi estas ordens nela, a palavra do Senhor diz: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. E esse homem saiu. E o rei não pôde fazer nada, porque ele tinha autoridade. Falou, vai que esse homem ora de novo e minha mão resseca de novo, deixa ele embora. E ele foi. Terceira coisa, preste atenção. Sabe por que muita gente perde a bênção? Não sabe discernir quando terminou a missão. Tem que saber discernir. A responsabilidade me mostra quando a missão terminou. E a missão não tinha terminado ainda. Porque primeiro eu faço o que Deus manda. Primeiro eu faço o que Deus manda. Depois eu obedeço o que Deus quer. Vamos lá, anota aí. Primeiro eu faço o que Deus. Depois eu obedeço o que Deus quer. E por último, eu me defendo contra os ataques de quem quer dizer que está errado o que eu estou fazendo. Eu tenho que me defender da represália. Eu tenho que me defender da palavra contrária. Lembra de Eclesiastes? Cuidado com as más conversações. Não adianta eu fazer o que Deus quer, não adianta eu cumprir o que Deus manda, mas o meu ouvido está aberto para as más conversações. Tem gente que perde a bênção, não é por falta de fé, é porque abre os ouvidos e o coração para as conversas vãs, prosas vãs, falatórios. Está lá esse homem indo embora. A Bíblia diz que um homem profeta velho ficou sabendo do que aconteceu e foi atrás do profeta novo. 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 13, verso 17 ao 19. O profeta velho falou para ele, venha em casa comer. Ele disse, não posso. Olha, repetiu de novo, não posso. Abre aspas, eu vou dar a minha ideia da coisa aqui. Eu acho que no fundo ele queria comer lá. No fundo eu acho que ele ficou meio chateado com Deus. Poxa, não deixou nem... o rei me convidou. Sabe quando a gente fala não, mas lá dentro está querendo dizer sim? Vamos tomar uma? Não, não bebo. Não bebe porque não pode, porque não quer, ou porque tem alguém vendo? Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Precisa ter alegria para obedecer a Deus, porque se eu faço só por obrigação, olha o que aconteceu. Conhece aquele ditado? Água mole
tanto bate. O que o profeta velho falou para ele? Verso de número 18. 1 Reis 3:18. Eu também sou um profeta igual a você. Opa! Agora não é mais um rei profano, é um profeta igual eu. E olha o que o profeta disse para ele: um anjo me disse por ordem do Senhor, faço voltar com você para a sua casa e coma pão e beba água. Acho que ele falou assim: agora sim, Deus ouviu minhas preces. Onde já se viu? Faço uma baita missão dessa, não deixa eu comer um pão ali, eu estou com uma fome. Só que o texto diz, e ele estava mentindo. Eu acho que esse homem voltou na casa do profeta velho e falou assim: rapaz, olha, ainda bem que você me alcançou, que não tem graal no caminho aqui até chegar em casa. E eu estava com fome, eu estava meio chateado com Deus. Mas que bom que você me alcançou. A Bíblia diz que eles estavam sentados à mesa, capítulo 13, verso 20. Enquanto estavam sentados à mesa, o que aconteceu? Deus se manifestou. A Bíblia diz, irmãos, você não pode ter medo daquele que mata, mas aquele que, além de ter o poder da vida, pode mandar para o inferno também. E isso aqui não é pregação de medo, isso daqui é reflexão do que uma má conversação pode causar na vida de uma pessoa, do que a falta de responsabilidade para cumprir a missão até o final pode colocar a perder tudo aquilo que eu estava sonhando para a minha vida. Um ato coloca a perder tudo o que Deus projetou para a minha vida. Deus bradou, verso 21, ao homem e disse: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Irmãos, aqui eu retomo a palavra de Salomão em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim, só para relembrar: não permita que sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. Porque se eu perder o temor de Deus e dar lugar a conversas inúteis, eu estou dizendo para Deus, em outras palavras, pode destruir tudo que eu conquistei até hoje. Pode destruir tudo. E foi o que aconteceu com aquele homem. O homem de Deus preferiu ceder aos caprichos de uma conversa conveniente. A partir daí ele não teve responsabilidade com a missão ficou incompleta. E eu narro aqui para finalizar 3 coisas que aconteceu com ele. Primeiro, foi exortado por Deus, capítulo 13, 21 e 22. Ele foi exortado por Deus. Olha o que diz a Bíblia. Eu acabei de ler: você desobedeceu e desafiou a palavra do Senhor. Versículo 24, o que diz? No caminho um leão atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Esse homem perdeu a vida por conta de um desafio. E terceira coisa, essa é a pior de todas, que é a morte, irmãos. Ele não viu mais nada, mas olha o que falaram. Capítulo 13, 26. Aquele é o rebelde, a palavra do Senhor. Os amigos do profeta velho mandaram aviso para o profeta dizendo: o rebelde morreu.
O que se rebelou contra a palavra de Deus morreu. Percebam aqui, irmãos, e eu finalizo essa mensagem dizendo: é importante ou não é a responsabilidade com as coisas de Deus? Amém? Quantos estão comigo aqui pode dizer amém? Você que está em casa pode dizer amém? Nós não estamos brincando de religião, irmãos, de agradar ou desagradar alguém, de falar com carisma ou por conveniência religiosa. A questão aqui é: Deus disse que uma das competências para enxergar a solução para a vida é a responsabilidade. Sabe o que Deus está dizendo em outras palavras? Quem assume a responsabilidade vai ter problema na vida solucionado, em nome de Jesus. Quem assume a responsabilidade vai ter problemas resolvidos na sua história, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé nesta noite. O ministério de louvor pode subir. Toda missão tem desafios. As soluções para a vida são justamente as competências para lidar com esses desafios. Precisamos dar o devido valor à missão. Somente com responsabilidade é que conseguiremos completar a missão. Nunca os fins justificarão os meios profanos que são oferecidos. É um adendo da EBD que foi pregado hoje. Lembra de Mica? Mica contratou um sacerdote que não era da tribo de Levi, fez um altar a um deus estranho, profissionalizou o trabalho do culto a Deus. Os fins não justificam os meios profanos. Deus não muda os propósitos, o que causa prejuízo à nossa missão. Deus nunca vai mudar o propósito para causar prejuízo à missão. Imagine assim, o Ministério de Louvor ensaiou, preparou, coisa linda, aí o pastor chega aqui e fala assim: vocês estão tudo destituídos porque Deus não quer vocês cantando. Se Deus fosse assim, não deixava nem ensaiar. Não é assim. Deus não prejudica a nossa história. Poxa, eu já estou no caminho, Deus está me prejudicando. Deus não prejudica ninguém. Ao contrário, Deus nos ama e tem o melhor para nós. Para Abraão é a promessa, para Eliezer a fidelidade, e para Rebeca é aceitar sem ressalvas a missão da promessa. Nossa responsabilidade não compreende a reinterpretação da missão, mas sim seu cumprimento integral. Portanto, não podemos permitir que os impulsos do coração sejam mais relevantes que a obediência aos atos de fé. Ninguém sabe mais que o próprio Deus sobre o que devemos ou não fazer. Não se venda as conversas e argumentos inúteis. Isso pode colocar a perder sua missão e, consequentemente, o seu importante resultado e objetivo. Não coloque a perder o que Deus está investindo em você. Tenha responsabilidade. Amém, Jesus?